início em 1970, com outras técnicas. Então, houve um aperfeiçoamento, e uma das coisas que vocês viram aqui foi o grande salto para a cirurgia, que foi a videolaparoscopia, que são os furinhos. Em 2010, tivemos uma grande expansão. Hoje, operamos aqui no Brasil cerca de 110 mil cirurgias ano. Então, nos Estados Unidos, chega a 300 mil cirurgias ano. Nós somos o segundo país do mundo em número de cirurgia bariátrica. Então, e recentemente, em 2017 para 2018, final de 2017, chegou a cirurgia metabólica. O que é a cirurgia metabólica, doutor Eduardo Pachu? É onde operamos pacientes com IMC a partir de 30. Então, que são a obesidade leve. Mas a gente opera esses pacientes para quê? Para curar o diabetes, a hipertensão. Isso é isso que é a cirurgia metabólica. Não é só para perder peso. O paciente, a gente faz essa cirurgia para que o paciente consiga perder mais peso. Então, a obesidade em si, o custo para o Brasil é muito alto, né? Você sabe, esses pacientes, ele tem problema de coluna, problema de joelho, eles vão ter também diabetes, hipertensão. Então, é um custo que representa muito não só para o Brasil, para o mundo. Então, no passado, há 15 anos atrás, os planos de saúde, porque hoje difundiu muito a técnica e ficou muito mais segura a cirurgia, os planos de saúde chamavam os pacientes para se operar, porque o paciente tinha que ter consulta com cardiologista, com endocrinologista, e nessa consulta, muitas vezes, tinha muitos exames a fazer. Então, isso aí fazia com que onerasse mais o plano de saúde. Então, o custo da obesidade é um custo muito importante. Então, você me pergunta, eu vou fazer cirurgia bariátrica, eu vou fazer por estética, eu vou fazer por bem-estar? Não. Você vai fazer a cirurgia bariátrica para qualidade de vida. Então, hoje, eu diria que a estética é a ponta do iceberg. O que é que a gente tem? A gente tem muita doença para baixo, a gente tem muita doença por trás da obesidade. Dentre essas doenças cardiovasculares, pacientes com IMC a partir de 35, eles têm 13 vezes mais chance de desenvolver um infarto. Então, pacientes com IMC a partir de 20, de 30, eles, com diabetes, eles têm 20 vezes mais chance de morrer do infarto. Então, isso aí é o que a gente hoje trata a obesidade. Então, tem várias doenças, como o câncer já está bastante estudado, câncer de cólon, câncer de mama em mulher, câncer de útero, câncer de próstata, de pâncreas, tudo isso relacionado à obesidade. Então, e além de mais, esses pacientes, eles têm uma restrição aos movimentos. Então, isso aí vai fazer com que ele não tenha qualidade de vida. Então, a gente sabe que a cada dia no mundo aumenta os pacientes que são candidatos à cirurgia bariátrica, né? Então, essas são as doenças o número de doenças que são associadas à cirurgia bariátrica, são quase 300 doenças, são 229. Isso aqui é um respeitado endocrinologista no Brasil e no mundo, Dr. Bruno Halper, de São Paulo. Então, isso aí mostra a indicação da cirurgia para a cirurgia bariátrica, porque não é só estética, são muitas doenças associadas. Então, hoje, você sabe, eu acho que, se eu não me engano, o Maranhão é um dos estados que tem menos obesidade aqui no Nordeste, se eu não me engano. O Maranhão é um dos estados. Eu tenho muitos amigos aí, eu me formei aí no Tocantins, então eu tenho grandes amigos, doutor Alberto, doutor Flávio, que são colegas de turma meu, e tem alguns cirurgiões que também eles trabalham em São Luís. Então, a gente tem mais da metade da população hoje acima do peso. Hoje chega a 58%. Então, a maior prevalência, e a cada ano no Brasil, a obesidade vem aumentando. Isso aqui são dados seguros, dados do Vigitel. Então, mais da metade da população brasileira, ela já se encontra com o IMC acima. Uma das coisas que é muito importante nessa vigência da pandemia, principalmente para vocês, o que é que acontece? No Reino Unido, saiu um estudo agora, porque esses estudos na pandemia estão saindo muitos estudos. De cada 10 pacientes que vai para o tubo, nesses pacientes, eles jovens, abaixo de 50 anos, 9 têm obesidade. Então, aí onde está a indicação, principalmente os pacientes que evoluem da forma grave para o Covid, a maioria deles tem obesidade. Então, só para exemplificar para você,
para vocês, eu tive muitos pacientes aqui em Campina Grande, João Pessoa, que tiveram a contaminação com Covid em pós-operatórios. Graças a Deus, todos evoluíram bem. Porém, eu tive 3 pacientes em pré-operatório, que são bem menos, e esses pacientes tiveram evolução fatal. 23 anos, 32, 42 anos. Então, isso aí mostra a indicação da cirurgia. E o número de cirurgia bariátrica aumenta. Aumenta por quê? Porque é uma cirurgia segura, uma cirurgia tranquila. Cirurgia que a gente busca qualidade de vida. Então, hoje, os centros estão formando cada vez mais cirurgiões capazes de resolver. Doutor Pachu, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Todo mundo pode operar cirurgia bariátrica? Não. E como é que a gente faz para saber quem deve se operar ou quem não deve? E como eu desenvolvi a obesidade? Eu diria a vocês que a obesidade hoje, a maioria dela, tem muito a ver com a carga genética e o estilo de vida. O estilo de vida representa em torno de 40%, a carga genética 60%. Quando o estilo de vida a gente vai ver que as grandes ingestas, né, são os tipos de alimento que é da modernidade. Né? Antigamente, a gente não tinha alimento tão processado. Hoje o alimento é muito processado. O intestino no humano é grande. Então, com esse processamento, aumento do calórico, ele faz com que aumente o peso. E a diminuição do consumo de calorias, né? Tudo hoje é controle remoto. Você sabe que todos os carros, a partir de hoje, é automático. Ninguém nem levanta o vidro do carro, é tudo vidro elétrico. Então, isso aí faz com que a gente desenvolva obesidade. Então, quando a gente desenvolve obesidade, a gente vai saber que nível de obesidade esse paciente está. Para a gente saber o nível, a gente tem que calcular o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado. O IMC, ele vai estar correto quando ele estiver abaixo de 25. Quando ele estiver de 25 a 30, ele já é considerado sobrepeso. Obesidade grau 1 é de 30 a 35, obesidade grau 2 de 35 a 40, maior do que o IMC 40 é considerado obesidade mórbida. Então, quais são os pacientes que a gente opera? Hoje, os planos de saúde recomendam a esse tipo de obesidade aqui, que é o IMC de 35 a 40 e maior do que 40. Esse caso desse paciente aqui, a gente vai operar esses pacientes quando eles têm alguma doença, ou problemas ósseos, problemas de coluna, problemas cardíacos, como hipertensão, alguma doença cardíaca ou diabetes. Então, os planos de saúde já autorizam. E a cirurgia metabólica a gente faz nesse caso aqui, ó, no obeso leve, que é justamente para curar algumas doenças. Então, como eu falei para vocês, os principais fatores da obesidade são os fatores genéticos, ambientais, pouca atividade física, fatores psicológicos importantíssimos, que a gente vê muita compulsividade, estresse, depressão e regulação da fome. Aí você me pergunta, doutor Eduardo, eu sou jovem, sou mulher, quero engravidar, pode? Deve fazer a cirurgia antes, mulher. Então, muito importante para vocês é que realmente vocês podem engravidar, mas depois de 2 anos, e aí sim vocês engravidam com segurança. Vocês sabem que um dos grandes problemas hoje da gestação é a eclâmpsia, né, que a gente vê que é o aumento da pressão, são os fetos nascerem antes do tempo e muitas vezes causar feto maior ou crescimento reduzido. Então, a cirurgia bariátrica vai diminuir a chance da mãe ter esses problemas. E a cirurgia metabólica é a remissão do diabetes. Então, quais são os benefícios que a cirurgia gera em nós? Quais os benefícios que hoje são documentados? Quais os benefícios que nós vemos? É a perda de peso. A perda de peso, você vê que todo mundo consegue perder peso, uns com mais dificuldade, outros não. Mas o grande problema hoje é a manutenção do peso. Então, nós objetivamos para a cirurgia, manter melhor o peso, o paciente curar essas doenças que são de grande relevância para a qualidade de vida e para longevidade, que é o diabetes, a hipertensão, o colesterol, a gente consegue controlar isso em 80% dos casos. Uma coisa muito importante que a gente vê, principalmente, vocês veem aí bastante no meu Instagram, são o que eu gosto de repostar meus pacientes, são a autoestima que eles ganham. A gente, paciente obeso, muitas vezes, ele não gosta de tirar foto. Ele passa a tirar foto, ele passa a voltar a viver. E o que é mais importante para mim é isso aqui, aumenta a expectativa de vida, né? Então, a gente busca isso aqui para os pacientes, um aumento da expectativa de vida. Então, a cirurgia bariátrica, ela é um contexto geral.
paciente precisa de dieta, exercício físico, mudança do estilo de vida, e aí sim a gente vai ter um benefício em realizar as cirurgias. Doutor Pachu, só existe uma técnica de cirurgia para realizar no Brasil? Não, existem várias técnicas autorizadas. Essas 4 são as 4 mais realizadas no Brasil. Mas hoje eu diria a vocês que realizamos mais praticamente em 2 técnicas, tá certo? Que são essas 2 aqui, ó. Isso aqui é o que está em desuso, é um anel, é o que a gente chama banda gástrica. Vocês escutaram falar muito, não, eu não me operei não, botei só um anel no estômago, eu não tirei nada. Isso aqui deu tanto problema, gente, que hoje no Brasil já está em desuso. No Brasil também, em todo o mundo, a gente não usa mais isso aqui. Hoje, na nossa clínica aqui, eu, graças a Deus, nunca coloquei, eu só faço tirar. Então, porque nós temos uma clínica de referência em tratar as complicações de cirurgia. Quando complica, vem para nós, pacientes do Nordeste todo, para a gente tratar. Então, essa é a banda gástrica, isso aqui era um anel que ficava aqui, dava muito problema no esôfago. Essa é a gastrectomia vertical, que é o sleeve que a gente chama. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia que aqui nessa região do estômago produz um hormônio, que é o hormônio grelina. Então, o alimento, 100% dele é digerido, 100% do alimento é digerido. Então, essa cirurgia aqui é uma cirurgia que realizamos para obesos mais leves. Essa é o bypass, né? Essas são as 2 técnicas, representam por 99% das cirurgias no Brasil. Então, essa outra já é uma técnica mista. A gente mexe no estômago, reduz o estômago. Essa daqui eu tiro essa região do estômago do organismo, eu tiro. Essa daqui eu não tiro, eu só faço cortar e desviar. A gente divide o estômago, divide ele menor, maior, e faz um desvio, onde o alimento passa a ser comumente absorvido a partir daqui. Essa é uma técnica de grande mala absorção, que foi realizada bastante no passado. Essa técnica aqui é aquela que o paciente desenvolve muita diarreia. Então, a gente hoje quase não faz mais essas cirurgias. Perde mais peso, mas a qualidade de vida do paciente ele baixa devido às diarreias. Então, todo paciente tem muita dor, antigamente tinha. Imagina a gente abrir o abdômen do obeso, o abdômen que tem 15 centímetros de espessura. Então, ali dava muita dor. Hoje, não. Principalmente com os avanços da anestesia, o paciente termina a cirurgia e já vai para o quarto, ele não fica entubado, anestesia geral. Então, a gente sempre faz dores no pós-operatório. Esses pacientes é comum sentir frio e náusea, mas dor muito pouco. Um leve incômodo devido ao quê? Ao gás que a gente coloca. Esse gás causa uma irritação dentro da barriga. E as nutricionistas, como é que vocês funcionam, doutor Pachu, aí na sua clínica? Hoje é um profissional que é indispensável em cirurgia bariátrica. Não só o nutricionista, psicólogos vocês vão ver também. Mas o nutricionista ele vai ter um acompanhamento muito restrito com esses pacientes durante a vida toda. Eu diria a vocês que é mais importante nos 2 primeiros anos. Isso aí por quê? Porque existe principalmente aquele tipo de cirurgia, o bypass, ele pode dar anemia, pode dar hipovitaminose, alopecia, deficiência de cálcio, mas vocês, como nutricionistas, não vai ter nada disso. Principalmente os nutricionistas que são estudiosos nessa área. Então, devido a isso, vocês não vão ter nada disso, entendeu? Então, e o psicólogo, doutor Pachu, é importante demais. Vocês sabem que esses pacientes, eles têm uma alteração psicológica importante. Então, a gente vai mexer bastante no emocional. Justamente para a gente passar para esses pacientes seguranças, tirarem os medos, melhorar o conforto dele, e a gente sabe que muita gente usa recompensa. Eu estou feliz, eu vou comer. Não, eu estou triste, eu vou comer. Então, justamente, o perfil psicológico na obesidade é muito prevalente, justamente devido a isso, entendeu? Então, com relação o paciente chegou para operar dessas 2 técnicas. Qualquer um paciente vai se operar? Não. O paciente ele tem que passar por várias avaliações, né? Avaliação do cirurgião, avaliação psicológica, avaliação clínica. O que é que a gente vai ver nesses pacientes? A gente vai ver vários outros profissionais, como o pneumologista para ver o pulmão, porque a gente sabe que o obeso tem uma restrição pulmonar, o cardiologista para ver o coração, e o endocrinologista. E ainda mais esses pacientes passarão por orientações pós-operatórias, tá certo?
Tá bom. Qualquer coisa vocês podem interromper e me perguntar. Eu não estou vendo nada, só estou vendo aqui a apresentação e estou falando para vocês. Vocês estão escutando bem? Vocês estão escutando bem aí? Sim, doutor, tá tudo ok. Tranquilo. Então, vocês me perguntam hoje, a bariátrica, a gente está aqui para desmistificar a bariátrica, entendeu? Então, a gente está aqui para mostrar a vocês que é uma coisa comum. Existem casos que a gente opera maior do que 65 anos, sim. Isso aí é, inclusive, uma tese de mestrado de um cirurgião do meu grupo, que a gente já quantificou mais de 18 pacientes operados por nós nesses últimos 2 anos, acima de 65 anos. E eu vou passar para você, nesses próximos 2 meses, a gente deve estar publicando em revista internacional a melhora da qualidade de vida desses pacientes. Onde os pacientes idosos, a gente busca a qualidade de vida. E aqui nesse slide, vocês veem bem, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas isso aqui eu já sei bem decorado, de tanto estudar e tanto dar aula, os benefícios da cirurgia bariátrica. Muita gente diz, eu tenho hipertensão. 70% de pacientes que têm hipertensão, eles curam a hipertensão, porque a hipertensão é muito ligada à obesidade. Doutor Pachu, diabetes 98% melhora, refluxo 72%, síndrome metabólica, que vai ser gordura no fígado, todos os outros, quantos por cento a gente consegue? A gente consegue em 80% dos casos. Então, isso só é o que melhora a cirurgia, a apneia do sono, quem ronca, mais de 90% para de roncar. Quem tem asma, 69%. Aquelas inchaços nas pernas que dão, 98% deixa de inchar. Então, como eu disse para vocês, o acompanhamento nutricional é importante, né? Mas o paciente bariátrico tem que ter um apoio familiar. Imagina um paciente desse, tomando só o caldo, está aqui, ele senta para comer com a família, no pós-operatório imediato, e ele não tem esse apoio nutricional. Então, a cirurgia bariátrica em si tem que ter o apoio nutricional, que ele vai treinar o que? A mastigação, a quantidade de líquido, não ingerir líquido nas grandes refeições. Isso aqui é o que vai mostrar, então. Isso aqui mostra a mastigação. Muitos pacientes, eles já estão engolindo com 5 vezes, onde a gente tem que ensinar eles. Isso aí eu deixo para a equipe fazer isso aí, tá certo? Então, os exercícios físicos, mudar de comportamento, tudo isso. Hoje, com relação ao acompanhamento nutricional, vai ser importante. Por quê, minha gente? Para evitar os entalos e os dumps. Doutor Pachu, o que é dump? O entalo, você sabe, isso aí vai ser do paciente que mastiga pouco e eles têm uma alimentação mais rápida. O dump é o que o povo diz, eu comi e estou passando mal. E justamente acontece isso aí em quantos por cento? Vai acontecer em 15% a 20% de quem operou o bypass. Isso aí é quando se come doce. Então, os pacientes vão ter isso aí. Então, a gente vai ter que ter cuidado na prevenção, principalmente da trombose, né, desses pacientes. Hoje a gente usa bota pneumática, a gente usa meia, para evitar essas complicações, tá certo? Então, as principais complicações cirúrgicas que a gente vai ver, graças a Deus, a morte nos pacientes operatórios é raro. A complicação de uma cirurgia bariátrica é a mesma complicação de uma cirurgia de vesícula. Então, o que a gente vê nesses pacientes? A gente vê infecções, trombose, embolia pulmonar, fístula. O que é fístula? São os vazamentos que acontecem. Hoje, graças a Deus, nós somos referência em tratar isso aí por onde? Por endoscopia. As complicações mais simples, como o italo, a gente consegue tratar por endoscopia. A síndrome DAMP com a dieta e aquela na barriga, né? Então, com relação à atividade física dos pacientes, o paciente se operou hoje, com quantos dias eu estou mandando para casa? Eu mando o paciente hoje com 24 horas, no outro dia eu já mando esse paciente para casa, tá certo? E quando eu mandar, eu já quero eles caminhando. Então, é o mais importante. A gente fez a cirurgia para ter qualidade de vida, para que esse paciente volte a caminhar. Então, com 15 dias, esses pacientes estão voltando ao trabalho. 45 dias, eu libero esses pacientes para entrar na academia. Então, o paciente operou com 30, 40 dias, eles já vão estar entrando na academia. Então, vocês veem que não é uma cirurgia tão agressiva. Isso é uma cirurgia bastante segura. E a atividade sexual a gente libera com 15 dias. O peso ideal, doutor Pachu, eu me operei hoje. Com quanto tempo eu vou estar no meu peso ideal? Eu diria 1 ano e 2 meses.
é 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, o paciente consegue chegar lá ao peso bem tranquilo, tá certo? A cirurgia plástica nesses pacientes é muito comum. Eu vou liberar essa cirurgia plástica para esses pacientes geralmente com 2 anos de cirurgia, tá entendendo? Então, 2 anos de cirurgia, eu libero essa cirurgia plástica. Ó, liberando. Então, mas isso aí vai ser passado com o cirurgião plástico, entendeu? O cirurgião plástico vai conversar com esses pacientes e eu mando esses pacientes com o cirurgião plástico da nossa equipe. Gravidez, 1 ano e 8 meses, 2 anos, a gente vai estar liberando esses pacientes para engravidar, certo? Então, uma equipe, ele tem que ser completa. Então, eu faço parte de uma equipe. A cirurgia bariátrica não é Dr. Eduardo Pachu, isso é uma equipe. Por isso que trabalhamos com uma equipe. Então, eu queria para vocês, o que eu queria falar de cirurgia bariátrica era isso, tá certo? Estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar. Pronto? Pessoal, dúvidas enviem no chat, por favor. Como é? Pedindo para enviar as dúvidas pelo chat. Ok. E aí, muita dúvida? Falei muito rápido. Estou verificando aqui as dúvidas, professor. Tranquilo, tô aguardando. Fizeram uma pergunta. Quais os critérios para indicação? Os critérios para indicação foi aquele que eu falei para vocês. O paciente ele tem que ter o IMC a partir de 35. Nos pacientes que têm o IMC a partir de 35, eles têm que ter hipertensão, diabetes, doença ortopédica, ou se o paciente for obeso mórbido, aí a indicação da cirurgia já é clara. Ele vai para uma equipe de cirurgia bariátrica, onde ele vai ter que passar por todas essas avaliações que eu falei. Doutor, outra pergunta. Pacientes precisam passar por avaliação psicológica antes de ser submetidos à bariátrica? Sim, com certeza. Foi o que eu falei. O paciente precisa passar pelo psicólogo, pelo nutricionista, cardiologista, pneumologista, endocrinologista. São várias avaliações. Fazer endoscopia, ultrassom e exames laboratoriais. Quais os motivos que interferem nesse intervalo de tempo cirurgia-gravidez? Caso a pessoa engravide antes, quais os riscos? Eu não consegui escutar bem. Quais são os motivos que interferem nesse intervalo de tempo cirurgia-gravidez? Caso a pessoa engravide antes, quais os riscos? Ah, sim. O que a gente pede para que o paciente ele engravide só lá com 1 ano e meio, 2 anos, é porque o paciente atinge o peso platô, que a gente chama, né? O paciente chega lá no peso platô. Então, a gente sabe que o paciente perdendo peso gerando um bebê. O risco que ele pode ter é de um feto, um crescimento reduzido, tá certo? Mas a gente tem visto alguns casos que engravida antes, é só acompanhamento mais restrito com a equipe de cirurgia bariátrica e o ginecologista. Outra dúvida. Quanto ao reganho de peso, qual é o esperado e que medidas podem tomar para a redução? O reganho de peso é comum, tá certo? A gente vê isso aí presente em 20% a 30% dos pacientes. Geralmente, depois de 2 anos, é comum esses pacientes ganharem 5% a 10% do seu peso, que perdeu. O paciente tinha lá 60 quilos. É normal ele ir para 65. Mas, se passando disso, a gente tem que intervir precocemente nesses pacientes. A intervenção se faz com equipe multidisciplinar, nutricionista e psicólogo. E existem alguns casos que a gente faz argônio, que é uma aplicação de um gás no estômago, para reduzir a passagem de alimento, que é a anastomose, entre o estômago e o intestino. Então, a gente faz a aplicação de argônio na anastomose, e muitas vezes, se o paciente for operado de liga, eu posso mudar para o bypass. Ok. Outra dúvida. Quais as hipóteses de contraindicação? Hoje, praticamente, a contraindicação para o paciente é mais medidas psiquiátricas. Então, a gente
hoje, dos casos que eu não consegui operar, foram mais bloqueados pelo psiquiatra, entendeu? Um dos casos foi aquele que eu mostrei, um paciente de mais de 400 quilos, mas ele tinha uma alteração psiquiátrica muito importante, onde a cirurgia não seria benéfica, onde ele não conseguiria seguir as orientações e arrumar uma complicação. Então, mas o paciente que tem lúpus, pacientes renais, tudo isso se beneficia com a cirurgia. Outra pergunta. Qual a porcentagem de pacientes que retornam ao quadro de obesidade? A voltar à obesidade mesmo, o tanto que tinha antes, são poucos. Eu diria que você quer de 5%, perto de 5%. Mas um reganho leve é comum. Um reganho leve aí, ganhar aí 10% do seu peso, a gente vê isso aí em mais da metade dos pacientes. Mas os pacientes reganhar tudo de volta, a gente vê isso aí em uns 10%. Antes da próxima pergunta, pessoal, a lista de presença está rodando no chat. O que é mais importante, pessoal, é o paciente saber que tem obesidade. Obesidade é para o resto da vida. Obesidade, ele tem alteração muito importante do ponto de vista endócrino. Então, esse paciente, às vezes, chega ao peso, fica magro, mas no final, eles vão ter o quê? Eles vão ter a alteração da obesidade, vão ter essas alterações que vai fazer com que reganhe peso novamente. Antes da próxima pergunta, pessoal, a lista de presença está rolando no chat, tá bem? Outra pergunta, doutor. Os pacientes retornam muito à clínica devido a um mau acompanhamento com os profissionais? Como é? Pacientes retornam muito à clínica devido a um mau acompanhamento com os profissionais? Complicações? Devido a complicações? Isso. Não. É raro os pacientes desenvolverem complicações, tá certo? Mas os pacientes precisam estar em contato conosco sempre. A gente tem consultas de rotina com o nutricionista, o psicólogo. Aqui nessa clínica, quando eu estou aqui dando aula, a gente já começa os atendimentos nesse período de pandemia. Mas eu atendo junto com o psicólogo, nutricionista, com o fisioterapeuta. Todos aqui estão tanto para preparar os pacientes para operar, como para a gente dar acompanhamento ao pós-operatório. Outra dúvida. Nessas cirurgias de bypass, o paciente fica com deficiência na absorção de vitaminas? Seria indicada a suplementação profilática nesses casos? Sim, os pacientes, na bypass, eu diria nas duas a gente faz suplementação dos pacientes, mas na bypass tem um desvio, né? A gente tira o duodeno do trânsito intestinal e faz com que o paciente tenha uma nutrição. Saber, uma coisa que é muito importante saber, a maioria, diria que a grande maioria dos obesos são desnutridos, entendeu? Então, a gente chega hoje, 80% da população mundial e brasileira tem deficiência de vitamina D. Então, eu diria que não só os pacientes obesos, como nós, que não somos operados, muitos deles, nós precisamos de suplementações, certo? Até por causa da dieta. Mas a cirurgia bariátrica, você fazendo a suplementação pós-operatória, o desenvolvimento é muito tranquilo. Você tendo um nutricionista bom, não precisa nem se preocupar tanto. Um comprimido resolve. Ok. A outra dúvida é perguntando se existe uma idade máxima para a realização da cirurgia. Segundo os dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a idade máxima que eles botaram lá são 100 anos. Claro. Mas isso aí a gente vai, como médico, a gente tem que avaliar o paciente, o perfil do paciente. Eu mesmo já tive a experiência de operar pacientes de 83 anos. Outra dúvida, há restrições alimentares no pós-operatório? Há alimentos que o paciente deve evitar? Sim, mas isso aí eu deixo muito a critério do nutricionista. O paciente que deve evitar são os alimentos assim, mais gordurosos, mas assim, depois de dois meses, esses pacientes são liberados para tudo. Mas uma coisa que é importante o paciente saber, que ele tem obesidade. Então, é uma doença, né? Então, ele precisa de um acompanhamento. Caso o paciente volte a engordar, qual a indicação de tratamento? É possível ser feita novamente outro tipo de cirurgia bariátrica? Então, o paciente voltou a engordar, a gente tem que tratar esse paciente. O primeiro tratamento se faz com um nutricionista.
Depois a gente pode fazer um tratamento endoscópico, né? Hoje existe a cirurgia que é feita pela boca, né? Que é a gastroplastia endoscópica. Que a gente faz aqui na Paraíba e Pernambuco também. Então, existem casos que eu vou lá e costuro o estômago do paciente, ou que a gente tem que reoperar esses pacientes. Ok. A outra dúvida. Antes de ir para a cirurgia bariátrica, o paciente precisa diminuir o peso? Como funciona esse processo? Sim, por isso que os pacientes precisam de um acompanhamento nutricional e psicológico antes. Aí, esses pacientes, a gente pede, faz uma dieta líquida, vai perder em torno de 10% do peso. Existem contraindicações mesmo para pacientes com IMC acima de 35? É o que eu digo. A gente tem que avaliar esse paciente. Na medicina, nada, nem nunca, nem sempre. Então, existem casos que a gente vai contraindicar, entendeu? São raros, mas existe sim. Tipo o quê? Perfil psicológico, um paciente que foi operado, paciente fez uma hepatectomia, tirou 70% do fígado. Então, esse paciente, ele está com muita aderência, o fígado fica em cima de grande vaso, não vale a pena operar ele. Porque o cabelo dos pacientes, em especial as mulheres, costuma cair com frequência? Não, o cabelo vai cair devido ao quê? A baixa ingesta proteica. O paciente, ele vai estar numa dieta, então isso aí não é o que o povo vai dizer, vai perder peso porque fez a bariátrica. Não é porque fez a bariátrica, não é por causa da anestesia. O que perde peso é a baixa ingesta proteica. Cabelo é o quê? Proteína. Então, nosso organismo ele é extremamente inteligente. Então, tem proteínas que são dispensáveis, como cabelo úmido. Ok. Estão perguntando quais as vantagens e desvantagens da cirurgia em Y. A vantagem da cirurgia em Y, que é o bypass, principalmente na parte metabólica, na parte do refluxo, tá entendendo? Então, os pacientes, eles controlam melhor suas taxas, eles vão ter menos refluxo. É uma cirurgia que também é muito bem estudada, ela começou a ser operada antes de 1990. E o sleeve, que é uma cirurgia que só mexe no estômago, é uma cirurgia mais fisiológica, né? Então, geralmente, 2 anos a gente está liberando esses pacientes, nem suplementação esses pacientes fazem. Ok. Existe alguma condição, como o câncer, associada a procedimento de bariátrica? Que desenvolve câncer, você está falando? A pergunta do participante foi: existe alguma condição, como o câncer, associado ao procedimento de bariátrica? Eu creio que seja o desenvolvimento de câncer. Não, pelo contrário. Isso aí já tem um estudo, inclusive um estudo que a gente teve. Eu estava agora lá em Orlando, num fórum de cirurgia bariátrica, quando a gente estava os principais especialistas do mundo. E vai sair um novo estudo agora mostrando a diminuição drástica do câncer em pacientes que são operados devido justamente à melhora do peso. Ok. Outra pergunta. Alguns centros têm utilizado uma técnica chamada bipartição do trânsito intestinal, que vem apresentando bons resultados. Qual o processo para a implementação de nova técnica cirúrgica? Nova técnica cirúrgica, aí eles vão ter que ir nas câmaras técnicas. Existem vários tipos de técnicas cirúrgicas que estão em estudos, certo? A bipartição tem vários estudos, inclusive aqui em Natal, lá em São Paulo tem algum grupo que faz, realmente apresenta boas técnicas, mas isso aí vai ter que fazer estudos, levar a câmara técnica lá em Brasília. A Câmara Técnica tem que avaliar, você sabe que esses estudos são lentos no Brasil e no mundo, a gente não consegue implementar coisas rápidas. Então, o que é que acontece? Devagar vai conseguindo, e quando comprovar a eficácia mesmo, ao Ministério da Saúde, e aí eles liberam, que foi o que aconteceu com a cirurgia metabólica. Ao tempo de programa pré-operatório o paciente ser liberado para a cirurgia? Geralmente, em 30 dias, a gente consegue todos os exames pré-operatórios e faz com que os pacientes se operem. Até antes. Tem, assim, hoje, tem pacientes que conseguem fazer isso em uma semana. Doutor, existe uma idade mínima para indicar a bariátrica? Segundo o Ministério da Saúde, a partir de 16 anos.
mas os planos de saúde liberam a partir de 18 anos. Como funciona a abordagem e a indicação de cirurgia bariátrica para pacientes jovens? É preferível insistir em outros meios de redução de peso? Não, o principal pacientes jovens a gente vai insistir em outros meios, né? Inclusive até o balão gástrico a gente faz nesses pacientes. É um método que a gente só bota um balão dentro do estômago e esses pacientes conseguem ficar aí com o balão um ano e meio. Até caminhar a cirurgia, onde eu recomendo a cirurgia a partir de 18 anos. Okay. A outra pergunta, perguntando se a cirurgia bariátrica tem alguma relação com o desenvolvimento de alcoolismo. Os pacientes que são operados, você sabe, a obesidade são pontos de gatilhos. A ansiedade é muito presente. Então, principalmente no bypass, o que é que acontece? O estômago está reduzido, então vai ter uma absorção mais rápida. O trânsito gástrico desses pacientes fica rápido. Então, ele tem uma absorção mais intensa do álcool, desenvolvendo o que é que acontece? Embriaguez. Então, a gente tem que ter cuidado, realmente. É um dos grandes vilões da cirurgia bariátrica, o álcool. Qual atitude tomar com um paciente com obesidade mórbida que se nega a fazer a bariátrica? Não, aí ele vai, a gente manda ele para o endocrinologista, né, para o nutricionista, e vai seguir as orientações desses profissionais. Quais as contraindicações em que, mesmo com o IMC elevado, não se deve realizar a cirurgia? Eu diria que é problema psicológico. Quais são os principais parâmetros para a escolha da técnica cirúrgica a ser realizada? Aí os parâmetros vão ser, primeiro, o desejo do paciente, segundo, se o paciente tem refluxo ou não, se o paciente é diabético ou não, qual o peso final, e muita gente não quer, eu tenho 1,60 de altura, eu quero ter 70 quilos. Então, se a gente fizer um bypass nesses pacientes, a gente não, talvez, chegue ao peso menor, ou se o paciente for o IMC a partir de 45, onde o sleeve não é mais indicado. Então, a gente vai sempre avaliar isso aí nos pacientes. Ok. Quão vantajoso pode ser a cirurgia plástica pós-cirurgia bariátrica? Existem números que mostram uma vantagem ou é uma opção apenas estética? Eu diria que é uma opção estética, não tem, assim, números mostrando, mas, assim, é maravilhoso. O paciente sair, deixar... O que a gente vê, tem as cirurgias também que são higiênicas, né? Esses pacientes perdem muito peso, perdem 50 a 100 quilos. Então, tem as dobras que ali formam fungos. Então, esses pacientes precisam da cirurgia bariátrica, da cirurgia plástica, tanto para a higiênica como para a estética. Mas, esteticamente, é fantástico. A pessoa se sentir bem, não tem coisa melhor. Quem faz a bariátrica precisa tomar vitaminas pelo resto da vida? Do bypass, sim. Hoje a gente também, quando vai 3, 4 anos de cirurgia, a gente está até avaliando esses pacientes qual deve tomar. O sleeve, não. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, a gente não libera, não deixa os pacientes sem tomar. E a outra dúvida. Qual o volume final do estômago após a cirurgia? E qual a possibilidade de dilatação do volume no reganho de peso? O paciente do bypass ele vai ter em torno de 70 ml do estômago dele. O paciente do relieve vai ficar com em torno de 150 ml. Existe possibilidade, sim, de dilatação, principalmente precoce. Esses pacientes, nos 3 meses que a gente opera ele tem que passar por uma dieta, não tomar bebidas gaseificadas, principalmente para não dilatar o estômago. Água com gás, tudo isso piora. Eu estou pedindo para o senhor explicar novamente a técnica de bypass. Pedindo o quê? O senhor explica novamente a técnica de bypass. Deixa eu ver aqui. Então, essas daqui são as duas técnicas. O sleeve, né? Que é que a gente só mexe no estômago, onde aqui tem um hormônio que é a grelina, que a gente tira esse hormônio, entendeu? Uma cirurgia restritiva e metabólica. E aqui é o bypass, que é uma técnica mista, que eu reduzo o estômago e faço um desvio intestinal.
o alimento ele não passa mais por essa região do intestino. Isso aqui se chama duodeno. Aqui tem a absorção de ferro, cálcios, alguns minerais. Então, vitamina B12, que tem os fatores intrínsecos produzidos no estômago. Então, tudo isso faz com que o paciente desenvolva um pouco mais de anemia, tenha deficiência de vitaminas. Então, a gente faz com que o paciente tome essas vitaminas de maneira exógena, tomando um comprimidozinho diário, tá certo? Então, é uma cirurgia que perde mais peso. Passar para outra pergunta? Posso passar para outra pergunta, doutor? Oi? Posso passar para a próxima pergunta? Pode. Em relação à realização da cirurgia em pessoas acima de 65 anos, as indicações e contraindicações são as mesmas ou os parâmetros, como o grau de obesidade, são diferentes? Não, são as mesmas. A gente só vai ver se esses pacientes eles têm assim benefício com a cirurgia. Porque tem pacientes que têm 70 anos, e a gente vê esses pacientes que não caminham mais, já não tem mais alteração importante. Mas tem pacientes de 70 anos que a gente olha e pensa que ele tem 50. Então ele só tem obesidade. Então esses pacientes aí sim a gente indica a cirurgia. A outra dúvida é quais os centros que ofertam melhor formação na área? Hoje, existe uma residência médica em cirurgia bariátrica. No Nordeste só existe uma, que é aqui em Recife, onde eu fiz. Depois, com o tempo, porque cirurgia bariátrica se tornou uma especialidade. Então, aqui na Universidade Federal de Pernambuco tem uma residência médica, mas existem várias outras, assim, no Brasil. Em bariátrica em si, eu acho que só tem aqui e tem lá em São Paulo. Mas a cirurgia do aparelho digestivo, que tem grandes centros, no Nordeste todo, no Sudeste, vai ter essa formação. É uma cirurgia muito difundida hoje no Brasil. Os brasileiros são considerados exímios cirurgiões no mundo. Então, a gente é muito referência nos Estados Unidos, quando fala em cirurgia bariátrica. Então, vocês aí em São Luís vai ter boa formação, a equipe aí do Procirúrgico, de Dr. Valadão, de Juliano, de Christian, são tudo gente boa, pessoal aí, em boa formação, grandes estudiosos. Então, todo o Nordeste hoje você está servindo de bons profissionais. Então, aí eu digo aí do Maranhão porque é o estado que vocês estudam, e lá tem essa equipe Procirúrgica que realmente é uma equipe referência, grandes amigos meus, referência no Brasil. Ok, a próxima dúvida é possível fazer cirurgia bariátrica pelo SUS? Se sim, qual a frequência média anual? Hoje a cirurgia bariátrica ela tem que ser mais difundida no SUS, principalmente porque a classe C é onde se tem mais obesidade. Então, depende de cada estado. Isso aí, hoje se vê muito isso aí no Paraná, em São Paulo, Curitiba. Então, que vai ter grandes referências, Rio Grande do Sul e cirurgia bariátrica pelo SUS. No Nordeste ainda, a gente vai ver principalmente nas grandes instituições, né, nos hospitais universitários. Outra dúvida. É possível uma pessoa fazer a bariátrica pela segunda vez, no caso de ganho de peso após a primeira cirurgia? É possível. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Eu creio que já li todas as dúvidas dos chats. Perfeito. Então, pessoal... Deixa eu só ver se o pessoal envia mais alguma dúvida, doutor. Tranquilo. Doutor, ninguém enviou mais nenhuma dúvida aqui, não. Tranquilo. Então, creio eu que quero agradecer a todos, como eu estou falando. Quero agradecer a meu amigo Alberto Madeira, um irmão que eu tenho, tá certo? E Deus possa sempre estar lhe iluminando. Quero agradecer a você, Bruna, por toda a paciência comigo. Ontem eu terminei as cirurgias muito tarde, não deu para a gente testar.
Então, você hoje, logo cedo, estava testando comigo. Então, quero dizer a vocês que um dia tive igual a vocês, faz pouco tempo. Então, há alguns anos atrás, eu estava aí sentado, estudando, e dizer a vocês que o céu é um limite, que vocês só tem uma coisa a trilhar. Seja qual especialidade vocês for fazer, estude. Somente. Façam o que seu coração manda. Faça o coração de vocês manda. Entendeu? Então, a especialidade cirúrgica, toda ela, a especialidade médica, toda ela que vocês fizerem no Brasil, vocês vão ter benefício. Então, o que eu digo, porque eu estou dizendo isso, porque eu estou falando para muitos estudantes. E quando eu vejo muitos estudantes, eu realmente fico muito feliz em falar com vocês, porque são caminhos que vocês têm a trilhar. Eu saí daí do Tocantins. Então, eu fui, fiz minha faculdade aí, e graças a Deus a gente conseguiu reconhecimento, em todo o Brasil. Mas isso que eu quero dizer a vocês, façam a especialidade que for, vocês vão se dar bem em todas, só tenha dedicação, vejam que a medicina a gente precisa de muito amor, então que Deus possa nos iluminar. Obrigado a toda a jornada maranhense, tá certo? Obrigado a Bruna, fique com Deus, desculpa aí qualquer coisa, tá certo? Qualquer coisa pode me seguir no Instagram, Dr. Eduardo Pachu, pode mandar direct. Eu sempre digo a meus pacientes, frescura comigo é bem pertinho de zero. Ok, doutor Eduardo, muito obrigada pela excelente palestra que o senhor deu para a gente hoje. Agradeço a presença de todos os participantes também. É isso, pessoal. Às 10 horas, queremos início a outra palestra do evento, tá bem? Ficam com Deus. Um excelente evento para todos vocês. Que Deus nos ilumine. Tchau.